Hoje nós vamos trabalhar do tópico 2 em diante. O tópico 2, apesar da gente ter definido na aula passada, teve um aluno que também definiu, né? O tópico 2 é a definição de justificação. Então ele diz assim, 2a, justificação, ato divino que transporta o homem da condição de pecador e condenado para o estado de graça e aceitação diante de Deus, dando a este, pela obra de Cristo, o direito de vida eterna. Opera no momento em que o pecador arrependido crê na suficiência da obra redentora de Cristo, sendo liberto do domínio e condenação do pecado. Nós falamos sobre tudo isso na aula passada. Só um pitaquinho, todo ser humano já nasce pecador, já nasce. A Bíblia, um salmista disse assim, eis que sou gerado em pecado. Ele não estava dizendo que ele foi gerado por um ato pecaminoso, não quer dizer nada disso. Quem interpretar assim, está interpretando de forma equivocada. Ele não está dizendo que sexo é pecado, ele não está dizendo nada disso. O que ele está dizendo é que desde sua geração, desde que ele era um feto, ele já era um pecador. Por isso que nós falamos na aula passada que as crianças, têm uma cultura no nosso país, por exemplo, não sei se existem em outros, mas que o pessoal diz assim, a criança quando morre vira anjo. Não. Anjos são anjos, tem um estudo, um módulo chamado Anjos e Demônios, que a gente estuda em teologia, angelologia, para a gente entender a origem dos anjos e tudo mais, ou tentar entender, estudar um pouco. Agora, criança quando morre é um ser humano morto, não muda nada. E a criança durante a sua vida, ela deixa claro para cada um de nós, eu tenho uma filhinha de 2 anos e 2 meses, 3 meses, é evidente na vida dela o pecado, ela é egoísta, ela fala não, é a primeira palavra que ela mais fala, qualquer coisa que a gente pede para ela, vamos tomar um remedinho, não, vamos fazer tal coisa, não, ela quer estar ali no controle, quer estar no domínio. Se eu colocar ela e outra criança em um único brinquedo, já as duas vão estar se pegando ali por causa daquele brinquedo, porque é da natureza humana. Eu lembro de um pastor que ele conta que ele foi visitar a netinha, recém-nascida no hospital, e um pessoal ali juntos, olhando aquelas crianças pelo vidro, olhou para a netinha dele e disse assim, puxa, é um anjinho, Ele falou, não, é uma serpentinha que veio, É a realidade do ser humano, nós nascemos debaixo dessa condição de pecado, então nós somos carentes da graça de Deus, e nós vimos na aula passada que nós não buscávamos a Deus, não era da nossa vontade se achegar a Deus, pelo contrário, nós seres humanos caídos em pecado antes de Cristo nos converter, nós andávamos pelo curso desse mundo, seguindo a vontade da nossa carne e vivendo de forma dissoluta. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Eu quero só ler um texto que a gente não leu na aula passada, para também dar base para isso, está lá em 1 de Coríntios 6. 1 de Coríntios 6, versículo 9, 10 e 11 a gente vai ler. Então, 1 de Coríntios 6, versículo 9 diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, o apóstolo Paulo faz uma pergunta, ele diz assim, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? E aí ele começa a dizer uma listinha, e diz assim, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, depende da versão, vai dizer assim, nem homossexuais ativos e passivos, uma versão mais moderna, Efeminado seria o homossexual que se faz menina, e sodomita é o homossexual que se faz menino, por isso que você vai pegar aí uma versão mais moderna, vai dizer homossexuais ativos e passivos, por exemplo. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas olha o que o versículo 11 vai dizer, tais fostes alguns de vós. Então, essa lista de pecados aqui,
de pecadores aqui, que não herdarão o reino dos céus, incluindo aqui, porque tem gente dizendo que homossexual, por exemplo, quem é homossexual não pode deixar nunca de ser homossexual, porque é da natureza dele. Você já deve ter ouvido isso, né? Aqui está dizendo com clareza: tais fostes alguns de vós. Vocês viram, hein? Ou seja, a lista de cima, Paulo está dizendo para a igreja, dizendo assim, ó, vocês, alguns de vocês aqui tiveram participação, alguns foram ladrões, alguns foram avarentos, alguns foram bêbados, alguns foram maldizentes, alguns foram homossexuais, né? Alguns foram impuros. Ele está dizendo isso, alguns de vocês fostes, mas aí ele continua dizendo, ó, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vocês eram assim, agora vocês são santos, santificados, justificados por Deus, pela graça de Deus, na pessoa de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Então, deixando bem claro que não importa a condição de pecador que o homem está ou ocupa antes de Cristo Jesus. Ele está lá, conforme a definição que a gente leu na nossa apostila, ele está lá preso, escravo do pecado, ele está ali preso no domínio do pecado, ele está debaixo de condenação do pecado, porém quando ele é justificado, quando ele é declarado justo, perdoado por Deus, a graça de Deus opera na vida dele, e ele começa então a passar pelo processo de santificação. Lembra na aula passada que a gente falou de justificação, santificação e glorificação, essas três palavrinhas, né? Essas três palavrinhas, no passado, no plano eterno de Deus, já foi decretado sobre sua vida e sobre minha vida. Lembra disso que a gente viu, que fala no passado na Bíblia Sagrada? Só que nós estamos vivos e vivendo um período agora de santificação, nós, os que fomos salvos pela graça de Jesus Cristo, ok? Então, a base da apostila para o texto de definição é Romanos 5. Vamos lá, agora sim o tópico 2. Romanos 5. Atos Romanos, capítulo 5. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro ponto. Nós estávamos em paz com Deus na aula passada? Nós assim, humanidade, né? Não estou falando você e eu. Não, lembra? Da aula passada a gente disse que nós estávamos debaixo da ira de Deus. A gente não, a Bíblia, né? A gente só leu. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Nós éramos, antes de Cristo, amigos do mundo? Pensávamos como o mundo pensa? Tínhamos os mesmos conceitos do mundo? Estávamos ali doidos para, sei lá, ficar ricos, estávamos ali buscando desenfreadamente os prazeres da carne, nós vivíamos assim, não é? Então nós éramos inimigos de Deus. Por quê? Porque Tiago diz, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, quem constitui-se amigo do mundo é inimigo de Deus. Então nós estávamos em inimizade para com Deus. O que a justificação faz? Ela nos perdoa completamente de todos os nossos pecados. Agora, isso é importante que você ouça. Do passado, do presente e do futuro. Por quê do futuro? Porque assim, o pessoal, por que eu dei essa ênfase? Porque o pessoal diz assim, eu fui perdoado por Deus quando criei dos pecados que eu cometi até hoje. Eu já vi gente pensando assim. Então fui perdoado. O dia que eu criei em Cristo, fui perdoado dos pecados que eu tinha cometido até hoje. E aí ele diz assim, daqui para frente eu tenho que viver em santidade, porque se eu cair no pecado e morrer, vou para o inferno. Essa salvação não é salvação da Bíblia. Isso aí é uma falsa salvação. Isso aí nem salvação é. Isso aí é condenação, na certa, porque você vai pecar. Se você disser para mim, não, irmão, depois que eu me entreguei a Jesus Cristo, eu não pequei mais, eu vivi uma vida santa até hoje, e nunca mais pequei, não contei uma mentira, não pensei o mal de ninguém, não fiz nada disso, eu vou dizer para você, cuidado cadáver, você morreu e não sabe, né? Você já vai cheirar mal, né? Porque não existe, nós pecamos.
E a salvação, ela é uma obra de perdão de pecados completa. Por quê? Quando Cristo morreu? Há quase 2000 anos, não é isso? E Ele levou os pecados seus na cruz do Calvário, sim ou não? Sim, não é isso que afirma a Escritura? Mas você já tinha nascido há 2000 anos atrás? Note então que Ele não levou os pecados seus parcial na cruz do Calvário, parciais, não levou parte dos seus pecados, Ele levou todos os seus pecados. Então ele levou naquele dia os pecados do futuro seu? Ele pagou o preço dos pecados do futuro? Sim. Então Jesus morreu na cruz do Calvário por todos os nossos pecados, do passado, do presente, e os que nós ainda vamos cometer já foram pagos na cruz do Calvário. Jesus já sofreu, já pagou o preço desses pecados. Se Deus cobrasse um pecado seu hoje, novamente, Ele estaria cobrando 2 vezes a mesma dívida. Concorda comigo? Pensa de forma judicial agora. Se você cometer um pecado e Deus falar desse pecado e te cobrar desse pecado hoje, Ele está cobrando 2 vezes, porque uma vez Ele cobrou na cruz de Cristo, castigando Jesus no teu lugar e no meu lugar e no lugar de todos aqueles que ainda hão de crer. Então, e aí tocando no assunto e cobrando de você o pecado de hoje, por exemplo, ou de amanhã, Ele estaria cobrando 2 vezes. Deus estaria sendo justo com relação a isso? Não, porque um pecado já pago e já perdoado, Ele vai cobrar. Por isso que em Miqueias você vai encontrar um texto que Deus dizendo que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Não quer dizer, queridos, que Deus bate a cabeça e tem Alzheimer, né? E se esquece do seu pecado e do meu pecado. Não é isso. Quer dizer que Ele está dizendo assim, esse pecado, os seus pecados, uma vez perdoados em Cristo, não se fala mais disso, não se toca nesse assunto. É como alguém que de fato consegue perdoar e largar aquilo de lado, não tocar mais naquele assunto, não jogar mais na cara, não castigar mais, não falar mais disso. É isso. Então, quando a gente sente culpa dos nossos pecados, né, e pensa que Deus não vai nos ouvir em oração, muitas vezes, né, fala, puxa, eu estou distante de Deus, é tudo tolice, porque Deus já te perdoou, Ele está disposto para te ouvir. É claro que o Espírito Santo de Deus, Ele em nós gera tristeza, em nós por causa do pecado. Para quê? Para que a gente se abandone, para que a gente abandone aquele pecado, e também para que a gente viva na direção da santificação, buscando se parecer mais com Jesus. Essa é a obra de santificação do Espírito Santo em nós. A gente viu na aula passada que é Deus que nos santifica. Agora, a gente não pode cair na tolice do engano de pensar que um pecado qualquer que seja, por pior que seja, vai fazer com que a gente não consiga se relacionar com Deus. Pelo contrário, a gente vai confessá-lo, a gente vai estar ciente biblicamente, confessar biblicamente em nossa mente ou pela boca que cremos no perdão dos pecados e falar com Deus, e Ele estará disposto a ter comunhão conosco. Por quê? Porque nesse texto que nós vemos de Romanos 5, deixa claro que por meio da fé nós fomos justificados e estamos em paz com Deus. Antes, debaixo de ira, hoje, debaixo de uma paz com Deus, debaixo de um relacionamento com Deus. Você pode falar com Deus tranquilamente, mesmo que tenha cometido algum pecado, né? É claro que eu não estou dizendo para você, peque à vontade, em forma nenhuma. Todo pecado vai te trazer consequência, vai me trazer consequência. A Bíblia é muito clara. Não erreis, Deus não se deixa zombar, tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, por mais que Deus é gracioso e te perdoou, e te ama profundamente, está em paz com você, Ele continua sendo um Deus santo e justo. E cada um dos seus pecados, ou cada um dos meus pecados agora, debaixo da graça de Cristo, nós vamos sofrer consequência desses pecados, por causa da justiça de Deus. Senão Deus deixaria de ser justo. Deus seria alguém que passa o pano, como falam os adolescentes, né? E Deus não é alguém que passa o pano. Deus é alguém que é justo, santo e bom. As 3 coisas, né? Então, a sua bondade, por meio da sua bondade, Ele permanece em paz conosco. Como, por exemplo, um pai
que ama o seu filho, ele ama, o pai ama profundamente o seu filho, o pai está em paz com o seu filho, o pai quer ter comunhão com o seu filho, estou falando de um pai humano agora para a gente criar relação, só que assim, o filho desobedeceu o pai, cometeu, sei lá, o filho, vamos pegar um filho adolescente dirigindo, que se embriagou e foi pego pela polícia, vamos pegar um exemplo assim, o que um pai cristão faz? Ele deixa o filho sofrer as consequências. Ele diz, agora você vai responder por isso, agora você vai ficar sem carta, por isso você não vai poder dirigir, você vai esperar o tempo da reciclagem, e você depois lá na frente, você vai poder pegar sua carta de novo e dirigir, mas e agora, pai? Agora você vai sofrer as consequências da sua atitude. Um pai cristão faria isso. Por quê? Porque o pai cristão, ele ama mais a Cristo do que o seu filho. Ele não pode passar o pano, ele não pode fazer algo que não exemplifique Cristo para a vida do seu filho. Se a gente está falando de um pai humano que seria capaz de fazer isso, quem dirá o pai divino, que é santo e justo sempre. Então ele faria a mesma coisa, ele diria, filho, eu te amo, estou aqui com você nesse momento difícil, mas você vai enfrentar cada uma das consequências dos seus pecados. Veio um irmão aqui bater papo comigo antes do início da aula, falou sobre Sansão. Sansão era um homem eleito por Deus antes do seu nascimento, muito claro, porque a Bíblia é muito clara também, porque não é só Sansão, todos os eleitos foram eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, mas a Bíblia conta com clareza, olha, você vai gerar um filho para Manoá, pai de Sansão, né, e sua mãe, conta ali, você vai gerar um filho, e esse filho vai ser separado por Deus, ele vai ser nazireu, vai ter um voto nazireado. Quem sabe o que é nazireu aqui? Levanta a mão. Pouquinha gente, né? Então deixa eu falar um pouquinho só um pitaquinho. Nazireu, ele fazia um voto, e o voto nazireu, ele não poderia passar navalha na cabeça, não poderia cortar o cabelo, ele não poderia beber nenhum suco de uva, por exemplo, nada derivado da vide, né, da videira, ou seja, ele não poderia beber bebida alcoólica, né, e ele não poderia nem se aproximar ou tocar em um defunto, senão ele seria imundo, ok? Assim, de forma bem simples, nazireado. E era um voto, é claro que além disso, ele se dedicaria ao Senhor, né? É o principal, ele se dedicaria ao Senhor. E Sansão seria um juiz separado para ser um homem santo. E ele é o oposto disso. Ele toca um defunto, né, um cadáver de um leão para pegar um mel, ele se envolve com mulheres que não eram mulheres de Israel, ele não escolhe uma mulher em Israel para casar, ele se relaciona com outras mulheres, ele é alguém que vive uma vida dissoluta, vive uma vida profana, e aí, mas Deus o amava? Sim, Deus capacitou ele pelo Espírito Santo a ter uma força extraordinária. Ele pegou a queixada, o osso do queixo de um jumento e matou 1000 homens. Algum ser humano é capaz de fazer isso? Impossível, né? É o poder de Deus ali, com certeza. Deus então continuava amando ele. Mas como ele termina a vida? Cego e escravo. Assim que termina a vida de Sansão. Triste fim de vida. Por quê? Porque Deus continuou sendo justo. Por isso que em Romanos Paulo escreve assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. O mesmo Deus é bom e severo. Só para que você não pense assim, então já que eu estou totalmente perdoado, eu posso pecar. Não, o pecado vai sempre trazer uma consequência terrível na sua vida, estando você em paz com Deus. O que eu gosto de deixar claro para os irmãos, o que um crente pode chegar a perder, né? Porque assim, as pessoas dizem assim, o crente pode perder a salvação? Para o crente poder perder a salvação, ele teria que perder o perdão, concorda? Não dá, porque senão voltaria Deus a cobrar 2 vezes o mesmo pecado. Agora, o que o crente pode perder? O crente pode perder o relacionamento com Deus. Isso ele pode perder. Eu gosto de chamar de 2 coisas. Uma coisa é a filiação e outra coisa é o relacionamento. Então, o que é filiação?
ela acontece com a salvação, com a justificação. Quando o homem crê em Cristo Jesus, ele é completamente perdoado dos seus pecados e passa a ser filho de Deus. Ele não era filho de Deus, era filho de quem? Estava debaixo da ira de Deus, era filho da ira. Que mais que ele era? Filho de quem mais? Boa, filho do Dido, né? Filho do fedido. Ele estava nessa condição. E uma vez que ele crê em Cristo Jesus, ele é chamado para, adotado como filho. Na condição de filho, ele não perde essa condição. Você tem filho ou filha, se ele sair da tua casa, falar assim, não quero mais papo com você, pai e mãe, eu estou indo embora, eu sou adulto e chega, acabou. Ele deixa de ser seu filho? Jamais, né? Não deixa de ser filho. Porém, ele perde o relacionamento com você, comunhão com você? Ele perde, né? Ele se afasta. Nós, como filhos também de Deus, podemos ter esse tipo de atitude, que foi o que aconteceu na vida de Sansão. Ele perdeu o relacionamento com Deus, ele perdeu a comunhão com Deus, né? E no final da vida, arrependido, ele volta a clamar ao Senhor, e o Senhor dá força para ele pela última vez, né? Ele não é um suicida, ele é um mártir, é diferente. Um suicida é alguém que tira a sua própria vida, porque não está tolerando sua vida, não está aguentando a sua vida, e em um ato de desespero, se suicida, tira a sua própria vida. Agora, um mártir é alguém que morre por uma causa. Ele queria ali honrar a Deus e destruir os inimigos de Deus, e o templo ali pagão, no seu último instante de vida. Então, assim termina a vida de Sansão, né? Ele derrubando o templo sobre si mesmo e sobre milhares de filisteus ali. Mas uma ênfase clara cuidado com o pecado. Pecado é uma coisa que nunca se mexe com ele e se termina tranquilo. Letrinha B da apostila diz assim, justificado, né? Antigamente eu tinha escrito reconhecido por inocente e dava uma volta enorme para explicar isso, mas assim, nós não somos inocentes diante de Deus, por isso que eu até perguntei se eu já corrigi na sua apostila. Nós não somos inocentes diante de Deus, nós somos pecadores diante de Deus. Hoje ainda, nós somos pecadores perdoados, mas pecadores, não mudou a nossa condição. Lembra que eu disse que quando Deus olha para nós, Ele vê um santo e um justo, mas quando nós olhamos no espelho, nós vemos pecadores. Não é assim que a gente falou na primeira aula? Então essa nossa condição não mudou, mas nós somos hoje perdoados. Vamos ler mais alguns textos aí sobre justificação. Lucas 18, 14, diz assim, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então deixa eu contar essa parábola de Jesus aqui, para que você possa entender com clareza quem é quem aqui. Aqui entram no templo dois tipos de pessoas. Um era um fariseu. O que era um fariseu? O fariseu era um religioso da época, estudioso da Bíblia, vinha no curso de teologia de domingo de manhã, esse cara, né? E ele gostava de estudar a Bíblia, só que ele se achava justo por si mesmo. Se alguém perguntasse assim, fariseu, quando você se olha no espelho, quem você vê? Ele diz, vejo um homem que não é como os outros homens, eu vejo um homem santo, justo, reto, que obedece os mandamentos, que dá o dízimo de tudo. Assim ele se via no espelho. Mas entra um outro homem no templo naquele dia, e esse outro homem era um publicano. O que era um publicano? Era um cobrador de impostos. E assim você fala, puxa, cobrar imposto é coisa ruim, né? Era e não era. Era porque eles tinham que cobrar a mais para poder pegar dinheiro para eles. E como eles podiam cobrar a mais, eles acabavam cobrando bem a mais, se enriquecendo, como você vai encontrar, por exemplo, a história daquele homem chamado Zaqueu. Ele era um publicano muito rico, que sobe na árvore para ver Jesus, lembra dessa história, né?
E então eles cobravam muito a mais, retinham uma parte do dinheiro e outra parte pagava para Roma ali. Então, entre esse homem, que era tido pela população da época como um ladrão, e era um ladrão mesmo, que cobrava mais, né? E ele entra ali no templo e ele, com vergonha de quem ele é, se perguntasse para esse publicano: você agora aí, publicano, pega no espelho, olha e fala quem você vê. Ele diria assim: eu vejo um miserável de um pecador. E ele lá no templo batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, um miserável. E aí Jesus conta essa parábola e ele diz assim: e saíram os dois do templo, só que o publicano saiu justificado do templo, e não o fariseu. Por quê? Porque o fariseu se achava justificado. Infelizmente, no meio cristão também tem pessoas assim, até hoje, que pensam estar debaixo da justificação, mas na verdade são orgulhosos e soberbos religiosos, que pensam que o evangelho é um conjunto de regras, e seguem e se dedicam a tentar seguir esse conjunto de regras, mas não seguem a pessoa que o evangelho ordena que sigamos. O evangelho não é um conjunto de regras, o evangelho é seguir e imitar uma pessoa, e se identificar com ela, e essa pessoa se chama Jesus Cristo, né? E não um conjunto de regras. E esse publicano sai justificado. E daqui, desse texto que nós lemos, né, como é curso de teologia, vamos quebrando as falsas frases aí por aí afora, né? É desse texto que o pessoal tira que os humilhados serão exaltados. Note o que o texto diz, ele diz assim, parte B, né? Vou ler o texto inteiro. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, este o publicano, e não aquele o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então o texto diz que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, e não aquele que é humilhado pelo outro será exaltado. Concorda? Né? Então aquela frasezinha que o pessoal pensa que é bíblica, olha, os humilhados serão exaltados. Você diz para a pessoa: não está escrito isso na Bíblia não. Pelo contrário, está escrito que aqueles que a si mesmos se humilham diante de Deus serão exaltados. Aqueles que a si mesmos se humilham nas relações humanas, né, se humilham diante do outro, estes serão exaltados pelo Senhor. É um ato de se humilhar, como o publicano fez. Eis aqui um miserável pecador. É essa condição que faz com que Deus o exalte, um dia o glorifique. Perfeito? Joinha aí? Tranquilo? Outro texto que é relacionado na apostila está em Atos capítulo 13, versículo 39, diz assim: e por meio dele quem aqui? Jesus, todo que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então a lei justifica o homem? Não. Vamos falar só um pouquinho da lei, só um pouquinho agora, depois a gente vai falar um pouco mais. A lei, o apóstolo Paulo diz que a lei serviu de aio, não é alho, é aio. Obrigado, meu querido, obrigado. 2 galardão, né? Um copo de água fria, 2 galardões aí. A lei serviu de aio. Aio significa tutor, guia. Então a lei serviu de guia. Guia para quem? Para Cristo. Por que Paulo diz isso? Porque a lei mostrou para o homem que ele era pecador. Mostrou para o homem com clareza, disse assim, ó, você é um pecador, porque eu tenho aqui muitas ordenanças, e você não consegue obedecer muitas delas. E não só isso, a minha exigência é que você obedeça 100% delas. Lembra da aula passada? Eu quero que você seja perfeito como eu sou, santo como eu sou, disse Deus. E o homem, se falha em uma, anula tudo.
E a lei fez com que o homem ficasse com medo. Fez com que o homem ficasse para o homem, fosse revelado para o homem de forma clara a condenação. A lei fez isso. Apresentou para o homem que ele era pecador e apresentou para o homem a condenação. E ele fez o quê? Nós fizemos o quê? Nós os que cremos. Fugimos para Cristo. Nos escondemos em Cristo. Fomos ali abraçar Jesus e implorar por perdão, por cuidado, por proteção. Por isso que esse texto começa dizendo que a nossa justificação está nele. Nele está a nossa justificação. Olha o 39. E por meio dele, começa dizendo assim. Então, por meio de Jesus, não por nós mesmos, mas por aquele que nos salvou, por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas. Note isso, não é parte das coisas. Todas as coisas das quais vós não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. Então, se você pensar um dia que pode agradar a Deus por sua obediência, você está enganado. Enganado. A única maneira que o homem agrada a Deus é quem sabe? Pela fé. É a única forma de agradar a Deus. Quando você creu em Cristo Jesus, você o agradou completamente. Completamente. Mas, irmão, e hoje, quanto mais eu caminho em direção à santificação, mais eu agrado a Deus, né? Deus está em paz com você. É isso que a Bíblia diz. Deus se agrada do filho que tem já. Agora, quanto mais você caminha na santificação, mais você se parece com Jesus, menos você sofre, e mais as pessoas podem notar em você o Cristo. Podem notar na sua forma de viver Jesus Cristo. Pode te dar mais oportunidade para falar dele, anunciá-lo. Mas isso não vai fazer com que você agrade mais a Deus ou a menos a Deus, né? A única forma de agradar a Deus é pela fé no seu Filho Jesus Cristo. Uma vez feito isso, você agradou a Deus completamente. A gente precisa crer assim. Tito, vamos lá agora. Tito. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito. Tito, capítulo 3, versículo 7. A fim de que, justificados por graça, o que isso significa? Justificados por um favor imerecido, lembra que a gente falou isso, né, sobre graça? Nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, justificados por um favor imerecido, nós não merecíamos ser justificados. Note que aquele que pensa merecer ser justificado, que entrou no templo, o fariseu, foi embora para sua casa debaixo de condenação. Mas aquele que entende que a justificação é somente pela graça, Erasmo não entendia isso, estava acompanhando, né? O irmão, né, está lendo o livro, né, que eu citei na aula passada, lembrando que não cai em prova livro, né? Claramente é só uma recomendação. O irmão me trouxe a memória de que a linguagem do livro é bem ruim, assim, bem rebuscada, né? Bem difícil, né? Tem que acompanhar com o dicionário. Então eu achei na internet um vídeo, né? Um áudio da interpretação do livro, vamos dizer assim, né? De uma forma bem mais fácil de compreender, que o Josemar Bessa fez e publicou na internet, e eu mandei lá no grupo, está lá no grupo, né? 1h40, se não me falha a memória. Ontem eu acabei de ouvi-lo para ver, né, como é que ele interpretou ali, e está excelente, muito bom, né? Então, em 1h40 dá para você ter uma boa noção de uma guerra entre Lutero e Erasmo, né? Alguém que cria na justificação somente pela fé e pela graça de Deus, Lutero, e alguém que cria na justificação também pelo esforço humano, também por obras humanas, Erasmo, né? Uma heresia combatida por Lutero, assim, veemente ele combate, né, essa heresia aí. Mas
é uma heresia que não está distante de nós. Está aqui na nossa vizinhança. Está em púlpitos de igrejas evangélicas. Né? Você vai encontrar em muitas igrejas evangélicas gente falando assim, ó, se você não viver assim, você não merece a salvação. Cristo fez isso por você, e você tem feito o que por Cristo? Põe uma culpa assim que, né, um fardo duro de se carregar, né, e impossível de se justificar. Então, o que a Bíblia diz? Nós fomos justificados pela sua graça, por seu favor e merecido. Nós nunca merecemos a justificação. Foi um ato divino de graça. Olhou para nós com misericórdia e nos alcançou por meio do seu Filho, obra da cruz do seu Filho, porque quis. Aí você diz assim, mas por que Deus quis? E eu respondo, porque Ele quis. Não tem uma resposta. Não tem nada em nós que justifique o porquê Deus quis. Lutero chama isso de vontade secreta de Deus. Não tem nada em nós, nada, absolutamente nada, não tinha nada em você. Lembra que a gente leu muitos textos, deixou claro na aula passada como nós éramos antes de Cristo. Nada para Ele olhar e falar tchutchuquinho, tchutchuquinha. Nada, absolutamente nada. Éramos inimigos, pecadores, carnais, demoníacos, guiados pelo diabo, cegos com relação às coisas de Deus, e vivíamos de forma dissoluta, e Ele quis salvar-nos por meio do seu Filho, pela graça somente, por meio da fé. Então, é uma decisão dEle, é uma coisa que você pode meditar, estudar a Bíblia inteira, e não vai encontrar um motivo pelo qual Ele te salvou, não vai encontrar. Você vai estudar a Bíblia, e quanto mais você estudar a Bíblia, mais você vai glorificar a Deus com o coração grato, dizendo, Senhor, eu não merecia e o Senhor me salvou. Senhor, eu de forma nenhuma fiz nada para merecer, de forma nenhuma fiz nada para atraí-lo, e o Senhor teve misericórdia de mim. Qualquer crente que diga assim, não, eu desde criança eu me importo com a Bíblia, desde criança eu louvo a Deus, desde criança eu sempre fui assim, me preocupei em ser santo. Você pode olhar para ele e falar, fariseu, você vai voltar embora para sua casa debaixo de condenação, porque você está debaixo da lei, e a Bíblia diz com clareza que todo aquele que está debaixo da lei, está debaixo de condenação. Nós fomos salvos pela graça, e qualquer salvo que entendeu que é salvo pela graça, alguém pergunta assim, você é salvo? Ele diz sim, mas não merecia. Sim, mas sou um pecador. Sim, mas sou falho como você. É assim que é o discurso de um salvo. A outra pessoa se identifica com o salvo, porque ela diz assim, esse se diz pecador como eu. Pode não querer Cristo, pode não se render a Cristo, mas vai se identificar com você, saber que você é um pecador, se aproximar de você. Letrinha não, né? Número 3 da sua apostila, diz assim, a justificação bíblica é somente pela fé em Cristo Jesus. Se você ouvir lá o livro do Lutero, que eu mandei no grupo, você vai ver que ele vai combater o tempo todo o livre-arbítrio humano. Eu sei que muitos de vocês devem ter ouvido essa palavra em púlpito já, livre-arbítrio. O que significa primeiro essa palavra, assim, de uma forma tosca, tá bom? Vou definir de forma tosca. Você é um livre árbitro da sua vida, ou seja, você julga a sua vida e é livre, sua vontade é livre para tomar decisões. O livre-arbítrio, ele prega que o homem é capaz de decidir entre céu e inferno, entre Deus e o diabo. É isso que prega o livre-arbítrio. O livre-arbítrio prega que se eu pregar o evangelho para alguém, aquela pessoa tem capacidade de decidir se ela vai crer em Cristo ou se ela vai recusar a Cristo. E aí criaram um outro termo no meio evangélico.
aceita Jesus. Né? Um outro termo também que foi criado no meio evangélico, aceita Jesus. Então, o homem tem livre-arbítrio, na maior parte dos evangélicos é isso que é pregado, então ele pode decidir se ele crê ou não, ele pode decidir se ele vai ser salvo ou não, ele pode decidir se ele quer ir para o céu ou para o inferno, e quando ele decide que ele quer ir para o céu, ele então aceita Jesus como seu Salvador. Foi assim que eu fui ensinado. Agora, é isso que a Bíblia diz? Quando a gente deu a aula passada, que estudamos juntos na aula passada, né? Porque assim, a maneira minha da aula é bem simples, né? Eu leio o texto e explico ele, leio um texto e falo um pouquinho, né? Foi isso que a Bíblia falou. Ela falou que você era livre ou escravo. A Bíblia falou que você tinha vontade de buscar a Deus, ou que você só tinha vontade de viver no pecado. A Bíblia falou que você era livre ou estava debaixo da carne ali, do ministério da morte, vivendo uma vida miserável. Então, o livre-arbítrio nada mais é que uma invenção humana. Uma invenção. Quando surgiu o livre-arbítrio? O livre-arbítrio surgiu faz tempo, não foram os evangélicos que surgiram com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio surgiu como oposição à doutrina protestante. É lá que surgiu, lá no catolicismo. Surgiu o livre-arbítrio, como uma oposição. Quando você puder ouvir aquele livro ou ler, você vai ver que esse homem chamado Erasmo, ele criou uma oposição, e Lutero vai citar muitos escritos anteriores dele, dizer: Erasmo, você entra em contradição com o que você disse antes. Então o propósito era opor-se à fé protestante, porque a fé protestante não cria no livre-arbítrio. Cria o quê? Cria no inverso. É Jesus quem aceita o homem pecador. Porque é Ele que está na condição de Senhor e não o inverso. É Jesus que nos aceitou pela graça, por um favor imerecido. E não nós, pecadores, que aceitamos o Senhor. É invertido. Concorda comigo? Assim que a Bíblia ensina. De que Ele nos aceitou por sua graça, e não nós o aceitamos. Eu acho que esse Jesus é bonzinho, vou aceitar Ele. Não, tudo bem, Jesus, tudo bem, eu te aceito. Não, é o inverso. É Ele olhando para nós como miseráveis pecadores e nos aceitando. E eu gosto do termo bíblico, troca o aceita. Se você quer usar um termo, usa o termo recebemos a Jesus. Porque é isso que João olha. Quer ver? João escreve sobre isso, João capítulo 1. João 1, nós vamos ler o versículo 12 e 13. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, primeira pergunta que eu te faço ao ler esse texto: todo ser humano é filho de Deus? Não? Mas o catolicismo diz isso. O catolicismo está certo? Segundo esse texto? Não. Quem é filho de Deus segundo esse texto? Quem recebeu a Jesus e quem creu no seu nome. Não é isso que está escrito aí? Então, quem recebeu a Jesus e quem creu no seu nome, esse é filho de Deus. Aí eu pergunto, e aí quem recebeu a Jesus e creu no seu nome, tinha livre-arbítrio? Ele, por sua livre vontade, ele decidiu crer em Jesus e recebê-lo? Olha o que João diz, versículo 13. Os quais não nasceram, nascer de novo aqui, não nasceram do sangue. O que significa não nascer do sangue? Exato, não foi algo humano. Não é porque o pai era crente que o filhinho se tornou crente. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, a primeira afirmação de João, ele diz assim: não é por questão sanguínea, não é humana. Depois ele diz assim: não nascemos da vontade não nasceram da vontade da carne, né? Não do sangue, depois não da vontade da carne. A carne é a nossa natureza caída.
ela nos dominava, nos escravizava. Antes de Cristo nós éramos escravos da carne, do pecado e do diabo, ok? Repito, antes de Cristo nós éramos escravos da carne, do pecado e do diabo. Por quê? Porque a alma que pecar, essa morrerá, mas a Bíblia diz bem claro, o salário do pecado é a morte. Como que paga o pecado? Com a morte, bem, né? O salário do pecado é a morte, o pagamento do pecado é a morte. Então, uma vez que a gente peca, a gente está escravo desse pecado e nós estamos condenados à morte, por isso morremos, né? A gente falou isso na aula passada. Mas não era da vontade da nossa natureza caída, da carne, nascer de novo, não era da nossa vontade da carne, não era da vontade da nossa carne receber a Cristo. Aí ele diz assim, nem da vontade do homem, João diz. Ou seja, não é porque o pai era crente que ele se tornou crente, não era da vontade do sangue, não era da vontade da natureza caída, da carne, e nem da vontade dele. Se tem alguma vontade no ser humano livre, se tivesse, né? Não tem, mas se tivesse, João está dizendo aqui, ó, não foi da vontade dele, ok? Nem da vontade do homem. E aí ele continua dizendo assim, mas de Deus. Deus quis, foi da vontade de Deus. Então eu pergunto, existe livre-arbítrio? Não. O único ser humano que tinha livre-arbítrio era os únicos, Adão e Eva. Por quê? Porque Adão e Eva não eram escravos do pecado, não estavam contaminados pelo pecado, não tinha a natureza maligna, eram santos, se relacionavam com Deus face a face. Aí eles decidem pecar, comem do fruto do conhecimento do bem e do mal. A partir daí, Gênesis 5, citei na aula passada, diz que Adão caído gera filhos conforme a sua própria imagem. Ele gera filhos pecadores. E esses pecadores não querem receber a Cristo. Nenhum ser humano, nem você queria. Concorda? Segundo esse texto? Nem eu, nem ninguém aqui. Ninguém queria. A gente não queria. Quem que nos convenceu? O Espírito Santo de Deus. Ele atuou em nós e nos convenceu que éramos pecadores. Ele é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convenceu de que nós éramos pecadores e que nós seríamos condenados ao inferno. E isso criou em nós um medo e um desejo de ser perdoados, de estar em comunhão com Deus, de estar em paz com Deus. E isso fez também com que nós acolhêssemos Cristo, recebêssemos a Cristo. O homem, tem uma frase de um pastor que eu gosto muito, que ele diz assim, que o homem é como um mendigo na fila do pão. Nós não somos diferentes disso. Nós éramos como mendigos, né? Essa palavra é difícil para mim. Como mendigos na fila do pão, aguardando ali uma esmola. E pela graça, por um favor imerecido, Deus nos deu, o Pai nos deu o pão vivo que desceu dos céus. E nós comemos dele e temos vida eterna. Pode falar, meu irmão. Nós podemos considerar aquele irmão que declara Cristo como seu Senhor, porém ele crê no livre-arbítrio. Crer no livre-arbítrio seja relevante para a salvação ou é irrelevante? Irrelevante. A salvação, primeiro ponto assim, quando ocorre a salvação? A salvação ocorre no novo nascimento. Ele não sabia nada de teologia. Eu, quando me entreguei a Cristo, eu era um cabeludinho, roqueirinho, maconheiro, e que não sabia nada de Jesus. Eu sabia o que minha mãe falava de Jesus, que minha mãe falava um pouco de Jesus, porque era crente, e pegava a Bíblia e abria trecho da Bíblia e colocava lá, e aí eu chegava de madrugada, ela falava assim, eu abri um trecho da Bíblia lá para você ler. Eu quero ler Bíblia, o quê, mãe? Vou ler Bíblia nada, né? Só que daí eu ia lá ver, né? Curiosidade, né? Eu ia lá e era assim que minha mãe me evangelizava, né?
Então, quando eu me entreguei a Cristo, se alguém falasse para mim assim, irmão Marcelo, você crê no livre-arbítrio? Eu falava, o que é livre-arbítrio? O que você está falando? Eu quero é Jesus, eu falava, né? Eu creio em Jesus, eu não creio em nada disso aí, eu ia falar para a pessoa, né? Por quê? Porque eu não tinha entendimento. Então, a maneira doutrinária com que a pessoa crê no início da sua caminhada cristã, nada importa, porque ele é salvo pela graça, por um favor imerecido. Agora, aquele que ensina e lê a Bíblia e ainda persevera naquilo que ouviu, ao invés de perseverar naquilo que lê e crê, naquilo que está escrito, esse será cobrado, sem dúvida, não tenho dúvida. A Bíblia é muito clara que a quem muito é dado, muito será cobrado. A Bíblia é muito clara. Esse não vai escapar, esse é diferente, mas aquele que persevera naquilo que está escrito e vai abandonando aquilo que não é bíblico, esse é aquele que Deus tem preparado para abençoar a sua igreja. É diferente. Mas tem muitos que perseveram naquilo que ouviu. Ele ouve algo, ele repete como um papagaio e ele não persevera no que está escrito. Aí é um perigo. Então, eu diferencio aquele que ensina daquele que caminha. Aquele que caminha naquilo que aprendeu, mas deve também estudar a palavra de Deus para poder ser orientado pelo próprio Espírito. Mas aquele que ensina, tem muitos. Você vai ver, por exemplo, ao escutar que o Erasmo era um cara teimoso. Ele não era um cara que não tinha ouvido falar da verdade bíblica. Ele era um cara que queria combater o Lutero, ensinar o oposto de Lutero. Ainda que a Bíblia falasse A, ele pegava outros textos para querer embasar o seu B. É diferente. Esse é diferente. Esse é um pecador, um herege impenitente. Agora, para mim não importa se o meu irmão em Cristo crê no livre-arbítrio ou não crê no livre-arbítrio. Isso não importa nada. Uma vez que ele vai caminhando com Cristo, estudando a Bíblia, chega uma hora que ele fala assim, não tem como é que eu tenho livre-arbítrio? Como é que eu tinha livre-arbítrio se eu era escravo? Como é que eu tinha livre-arbítrio se eu era cego? Como é que eu tinha livre-arbítrio se o meu entendimento não podia compreender as coisas de Deus? Como é que eu era livre para aceitar a Cristo se a Bíblia diz que eu não tive vontade nenhuma de receber a Cristo? Foi Deus quem me escolheu, foi Deus. Porque eu gosto de dizer que todo aquele que crê no livre-arbítrio, quando ele vai orar, ele é um homem que crê na eleição. Senhor, é a tua vontade, é o teu querer, o Senhor é soberano, o Senhor pode tudo, o Senhor faz tudo, não é a minha vontade, é a sua. Pronto, né? Ele ali já orando, ele já fala com clareza tudo que é bíblico, né? A Bíblia é muito clara, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, né? É só o Espírito Santo que é capaz de nos convencer, e é missão dele nos guiar a toda a verdade. É ele que nos guia, né? Muita gente talvez saia daqui hoje não convencida em alguns pontos, mas tenho piamente a certeza plena de que se você crê em Cristo, Ele vai te guiando a toda a verdade. Pode demorar mais para alguns, menos para outros, mas Ele vai guiar a toda a verdade, porque é o ministério do Espírito Santo, é o serviço do Espírito Santo. O que Jesus disse? Que Ele viria e nos faria lembrar tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, não é isso? Ele vos fará lembrar, e Ele vos guiará a toda verdade. É o serviço do Espírito Santo, nos guiar a toda a verdade bíblica, nos fazer lembrar daquilo que o Senhor nos ensina. É o Espírito Santo de Deus que muitas vezes faz você citar a Bíblia, citar um trecho da Bíblia, evangelizando alguém ou conversando com alguém, e depois se achar maravilhado com isso, falar, como que eu lembrei daquilo? Como que eu falei aquilo? É Ele que vos fará lembrar. Capítulo, número 3 da sua apostila, já chamei de letra, e agora capítulo. Pode fazer uma pergunta. A gente pode considerar o livre-arbítrio como o ato de usurpar, querer ser igual a Deus, no sentido de diabo quis? Então, eu acho que é muito peso. Não vamos dar esse peso todo aí. Não, porque, por exemplo, assim, porque
Sim, o livre-arbítrio nada mais é do que um homem relutante em dizer que é miserável. É isso. Porque quando ele entende que ele é miserável, pecador, ele não luta mais com isso. Ele diz assim, não dá. A minha vontade, ela sempre está inclinada ao pecado. Eu preciso viver segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como diz a Escritura. Então, um livre-arbítrio, alguém que se apega muito, que defende muito esse ponto, é alguém relutante em dizer, eu sou um miserável. Eu não mereço nada da parte de Deus e nunca vou merecer nada da parte de Deus. É graça dele. Ok? Tópico 3, a justificação bíblica é somente pela fé em Cristo. Isso a gente já explorou bastante. Letrinha A, as obras da lei não justificam. Antes da gente pegar no tópico 3 aí, só para deixar claro, né? Hoje nós somos escravos de Cristo, mas escravos de Cristo no conceito de que nós nos deixamos guiar pelo senhorio dele. Nós somos escravos livres hoje, porque ele nos libertou do domínio do pecado. Lembra disso, né? Então nós somos escravos livres. E nessa condição, nós temos livre agência ou livre ação. O que isso significa? Significa que você pode pecar. E, claro, você pode decidir entre pecar ou não pecar, por isso que você peca ainda e eu também peco. E por isso nós também somos responsáveis por nossos pecados. Nós somos hoje libertos por Cristo, não estamos debaixo do domínio do pecado, e quando pecamos, pecamos voluntariamente. E se pecamos voluntariamente, somos então também responsáveis por nossos pecados e colhemos a consequência dos nossos pecados, só para ficar bem claro. Porque às vezes a pessoa pensa assim, se não existe livre-arbítrio, então também se eu pecar não é culpa minha, não. Não existe livre-arbítrio no aspecto de conhecer, de ter vontade livre para decidir entre Deus e o diabo, entre céu e inferno. Mas existe livre ação. O homem é livre para pecar ou não pecar depois de Cristo, né? Em Cristo, né? A gente pode decidir pecar sim, infelizmente. Isso até a glorificação. Depois, na glorificação, nós seremos livres da presença do pecado. Aí nós não pecaremos mais. Por isso que a Bíblia é muito clara, né, de que na eternidade não haverá choro, dor, não haverá nada disso, porque não há pecado, não há presença do pecado na eternidade. É que servo, o termo servo é escravo, são sinônimos. Então, se alguém disser assim, eu sou servo de Cristo, eu sou escravo de Cristo. No grego é doulos. Doulos significa escravo. Doulos, escravo mesmo, significa aquele que se entrega ao seu Senhor. No Velho Testamento, tinha um escravo pela vontade. Ele se fez escravo. O que era a condição? Ele foi comprado por um senhor, tinha um dono, e aí ele foi comprado porque ele, ou ele comprou de volta, pagou a sua liberdade, ou ele se tornou escravo por dívida e teve que trabalhar para aquele senhor até pagar a dívida. Só que enquanto ele esteve lá, ele teve mulher e teve filhos. A mulher e os filhos são de propriedade do senhor, do dono dos escravos. Ele conseguiu sua liberdade. Aí tinha uma opção, ou ele ia embora e deixava a família, ou ele se entregava àquele senhor como um escravo por decisão. Ele quis permanecer na escravidão. Aí o dono dele vazava a orelha, vem daí que vem o alargador, vazava a orelha dele, né? E ele se tornava então escravo por opção. Seria escravo a vida toda. Nós somos escravos por opção. Nós decidimos, falamos assim, Senhor Jesus, vaza aqui a minha orelha, porque eu prefiro fazer a tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável,
do que a minha não é boa, a minha não me leva por bons caminhos. Então, usar o termo escravo ou servo, tanto faz, são sinônimos, né? Exato, exato. Ou indígenas, exato, né? Foram ali, nós éramos escravos nessa visão, escravos por dívida, certo? Porque nada que tem no Velho Testamento está à toa, está prefigurando, é uma sombra das coisas verdadeiras, das coisas de Cristo, né? Então, nós éramos escravos por dívida e tinha um Senhor que mandava em nós antes, no pecado. Porque nós tínhamos uma dívida enorme para com Deus e Ele nos entregou ao seu carrasco, Satanás, para nos torturar. Então nós éramos assim. Agora nós somos escravos por opção. Nós decidimos ser servos do Senhor. Nós queremos isso. Nós queremos a vontade dEle reinando sobre a nossa vida. Nós cantamos isso até. Ok? Tópico 3, letrinha A, diz assim: obras da lei não justificam. Gálatas, capítulo 2, Gálatas 2, versículo 16 e 21. Gálatas 2,16 diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então o apóstolo Paulo, ele insiste aqui nesse versículo em dizer com clareza que tanto o grego, né, o gentil, como o judeu, né, nós aqui ele diz, são justificados pela fé, pela graça de Deus e não por obras da lei. Aí a pergunta é, mas como o homem era salvo no Velho Testamento? A resposta é a mesma, pela graça por meio da fé. Nunca foi salvo pela lei, nunca foi salvo por sua obediência. E ele era salvo por quem? Por Cristo Jesus. Por isso ele aguardava a promessa do Messias, ele aguardava a vinda de Cristo, ele aguardava. Né? Nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, mas eles aguardavam a primeira vinda de Cristo. Por isso que Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive. O que é Redentor? O resgatador, é aquele que vai lá no escravo, no senhor dos escravos, paga a dívida e resgata, e pega aquele escravo para ele, pega aquela pessoa para ele. Ele é o nosso Redentor. Por isso que ele morreu na cruz do Calvário, para pagar a nossa dívida para com Deus, né? A nossa dívida era enorme e ele morre na cruz para pagar a nossa dívida para com Deus, nos libertando com isso, pela justificação, das garras de Satanás. Mas isso somente pela fé, mediante a fé, por meio da graça, não por obras da lei. Nós, os crentes, não estamos debaixo da lei, é isso que a gente tem que entender. Os descrentes, todos eles estão debaixo da lei. A lei diz: vocês são pecadores, e a Bíblia é clara: todo aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição. Agora, nós, os crentes, não estamos debaixo de maldição, estamos debaixo de bênção, que foi decretada sobre nós, profetizada sobre nós pelo próprio Senhor. E estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Então a condenação da lei terminou para nós quando nós cremos na cruz de Cristo. Foi anulada na cruz de Cristo. Ele levou sobre si a condenação da lei. Romanos, vamos lá. Atos Romanos, capítulo 3. Leitura longa, do 21 ao 31. Romanos 3, 21 em diante. Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Mas agora, sem lei. O que Paulo está querendo dizer? Jesus se manifestou, a justiça de Deus. E que a justiça de Deus, que é Jesus, não depende da lei. Ok? A lei não participa na justificação humana em nenhum ponto.
A lei é o ministério da condenação, disse o apóstolo Paulo. A lei é o ministério da morte, disse o apóstolo Paulo. Ela não contribui para a justificação. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não há distinção em quê? Em judeus e gregos, entre gentios e judeus. Para todos, sobre todos, há uma única justiça para a justificação. Há uma única justiça para a salvação. E chama-se Jesus Cristo com seu sacrifício, morte e ressurreição. Com sua obra. Ok? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E note que ele enfatiza os que creem. Tem um pastor conhecido aí no Brasil que está pregando que todo ser humano tem o Espírito Santo. Ele prega isso. É de René Kivitz. Que o Espírito Santo está sobre toda a carne. Todo ser humano tem o Espírito Santo. Com isso ele está dizendo que todo ser humano é salvo. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a justificação é só sobre os que creem. João 1,12 diz que só é justificado aquele que recebeu a Cristo. Esse é filho de Deus. Então, não creia, isso é uma falsa doutrina chamada universalismo. Por isso a Igreja Batista, a Convenção Batista Brasileira, acabou por isso e por outras, acabou excluindo ele da Convenção Batista, né? Porque ele não se proclama claramente, mas prega o universalismo. Todo ser humano está salvo, né? Não é isso que eu vejo na humanidade. Eu vejo uma humanidade caída, pecadora e cada vez pior, né? Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Nós fomos justificados gratuitamente por sua graça. Olha como o apóstolo Paulo escreve. De graça e por um favor imerecido. Gratuitamente, de graça, sem pagar nada, sem fazer nada. E pela graça, por um favor imerecido. E ele diz, mediante a redenção, mediante o resgate de Cristo Jesus. Ele foi lá e nos resgatou. Nós, antes de Cristo, estávamos antes. Onde? Qual era o lugar? O termo bíblico é, antes de Cristo, nós estávamos no império da morte. Nós participávamos desse lugar. Nós fomos transportados do império da morte para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados. Então, Jesus nos resgatou do império da morte, desse lugar, né, do império ali de Satanás, do sofrimento que estávamos, para o reino do Filho do seu amor. Por isso ele é nosso Redentor. Tem muita gente que diz assim, e eu acho que pode ter muita razão essa interpretação, de que Jesus foi vendido por 30 moedas. 30 moedas. Por 30 moedas foi vendido, de prata, foi vendido Jesus Cristo. E quando você soma o resgate de um homem e de uma mulher, um escravo homem e de uma escrava mulher, era 20 e 10. O escravo homem era resgatado por 20 moedas e uma escrava mulher por 10 moedas naquela cultura. Então, Jesus morre o suficiente para resgatar homens e mulheres escravas ali do pecado de Satanás. Eu acho que é uma interpretação bem bacana e não acho que nenhum número está na Bíblia à toa, né? Mas assim, a Bíblia não diz com clareza, por 30 moedas por causa disso. Não diz, só cita 30 moedas de prata. Voltando aí para a leitura, a gente estava no versículo, me ajuda aí, 24, é isso? Agora 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. O que é propiciação? É tornar propício. Nós éramos propícios para a salvação, nós tínhamos algo ali que daria para nos salvar, não tinha como nos salvar. Nós éramos pecadores impenitentes, pecadores que vivíamos na prática do pecado. Então não tinha nada em nós que pudesse fazer com que a gente se aproximasse de Deus. E aí Deus faz o quê? Pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, não é isso que João diz? Ele nos torna
propícios diante de Deus, ok? É o sangue da propiciação. Lembra lá do Velho Testamento? Quando matavam um animalzinho, derramava-se o sangue ali sobre a tampa do altar da arca e falava: este é o sangue da propiciação. Então o sangue de Jesus é o sangue da propiciação, nos tornou propícios, aceitáveis diante de Deus. Lembre-se disso, aceitáveis depois de lavados pelo seu sangue, não antes de lavados pelo seu sangue. Mediante a fé, e outra coisa, água de batismo não lava pecado de ninguém, irmãos, né? Tem muita gente que está caminhando na fé cristã e acredita que o batismo é obra da salvação. Nós não acreditamos no batismo como um sacramento, nós acreditamos no batismo como um simbolismo. O batismo é um testemunho público de fé. O batismo é para salvos que testemunham publicamente a sua fé. O batismo não limpa pecado nenhum, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Outra coisa, sangue de Jesus não expulsa demônio. Onde é que está escrito isso? Né? A pessoa fala, sangue de Jesus tem poder. Você diz, olha, sim, para nos purificar de todo pecado. Mas o que expulsa demônio é a autoridade que há no nome de Jesus. Tem um módulo sobre isso também. Continua a leitura. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Presta atenção. Paulo fala para manifestar a sua justiça. Que justiça? A justiça de Deus. A justiça de Deus é justa segundo os seres humanos? Não. É isso que a gente tem que pegar firme e entender. Não é. Se a pessoa conseguir entender a justiça de Deus e você explicar para ela, ela vai falar assim, não tem lógica nenhuma o que você está falando. Como é que pode Jesus Cristo morrer na cruz por um estuprador e ele ser salvo? E eu a vida inteira não estuprar ninguém, não fazer mal nenhum, pagar minhas contas, ser um homem certo, morrer e ir para o inferno. Você vai dizer, é fato, porque a justiça de Deus está somente em Cristo Jesus. Você é tão pecador quanto estuprador. Eu não sou, ele vai te dizer. E não fale mais isso de mim, não me compare assim, né? Por quê? Porque a justiça humana é diferente da justiça divina. Por quê? Porque Deus, na sua tolerância, note que Paulo escreve, Deus tolerou, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Foi uma decisão de Deus isso aqui. Ele decidiu perdoar você sem que você mereça, e isso é um ato da tolerância de Deus. Deus tem uma longanimidade grande, tolera muito, e Ele decidiu te perdoar e te aceitar em Cristo Jesus por meio da fé e pela graça somente. Versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Quem é justo? O homem? Não há um justo sequer, lembra da aula passada? Quem é o justo? É Ele mesmo, Deus é o justo. Jesus é o justo, que é recebido por Deus no nosso lugar. E Ele também é o nosso justificador. Ele também é aquele que se coloca no nosso lugar, nos justificando. Nós somos escondidos nele, lembra na aula passada? Nós somos escondidos nele. Versículo 27, onde pois há jactância? O que quer dizer essa palavra? Orgulho. Onde pois há soberba? Aqui. Falando, até agora, Paulo está dizendo, como é que você pode ser soberbo, se eu estou dizendo que você foi salvo por tolerância, Deus não levou em conta os seus pecados e te perdoou, Deus praticou a justiça dele em Cristo, foi Cristo que morreu por você, é pela graça, foi gratuito, você não pagou nada por isso, como é que você pode se orgulhar da sua salvação? Essa é a pergunta de Paulo. Como é que você pode se orgulhar da sua justificação? Como é que você pode dizer, eu sou santo, eu sou salvo, aleluia, né? Não tem espaço para orgulho, não dá. Foi de todo excluída porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. A lei da fé
exclui completamente o orgulho da salvação, o orgulho da justificação. Por quê? Porque aquele que é salvo no início da vida e aquele que é salvo no final da vida recebe a mesma salvação. Vai morar com você o cara que estuprava, matava, picava e comia. Vamos arrebentar, né? E ele se entrega a Jesus Cristo, ele é tão salvo pela graça por meio da fé quanto você. É isso que Paulo está dizendo. Não tem espaço para orgulho na justificação. 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Independente. Né? Paulo tem uma conclusão, ele diz, o homem não fez nada, nenhuma atitude, nenhuma obediência, ele não fez nada. Não é porque ele não tinha ídolos que ele foi salvo. Não é porque ele não era um adúltero que ele foi salvo. Não era porque ele não era avarento que ele foi salvo. Ele foi salvo pela graça, gratuitamente, por meio da fé somente. Versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, ou seja, o judeu, que praticava a circuncisão e pratica até hoje ainda, né? E mediante a fé, o incircunciso, que não se circuncida, como nós, os gentios. Vocês sabem o que é circuncisão? Todo mundo aí que sabe? Não é operação de fimose, tá bom? Não é. Né? A operação de fimose é o descolamento, falar tecnicamente, né? Da pele que envolve a glande. Pronto, para não ficar nada feio, né? Porém, a circuncisão é a remoção completa dessa pele, ok? E nós, então, gentios, não somos circuncidados. É uma prática judaica, né? E eles seguem isso até hoje como prática de nação. Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Deixa eu explicar isso. Como assim confirma a lei? Qual é o propósito da lei? A lei, ela diz que o homem é pecador. Ela cumpriu o seu propósito em você? Você está convicto de que é pecador? Sim. A lei, o apóstolo Paulo fala que o serviço dela é ministério da morte. Você está convicto de que vai morrer porque é um pecador? A não ser que Jesus volte? Sim. Mesmo que você não esteja convicto, vai morrer. Eu te aviso agora, né? Você vai morrer, né? Um dia você vai morrer. Tenha certeza disso. A não ser que Jesus volte antes. A lei é o ministério da condenação. Você está convicto de que sem Cristo você seria condenado ao inferno? Está convicto? Então você cumpriu a lei? Toda ela. O propósito dela está completamente... a lei se cumpriu em você e você cumpriu toda a lei, porque o propósito dela era te mostrar que você era pecador. Por isso que o apóstolo Paulo fala que pela fé nós cumprimos a lei. Não quer dizer que nós cumprimos a lei guardando todos os mandamentos, porque nós falhamos. Quer dizer que nós cumprimos o propósito da lei, o porquê Deus criou a lei, cumpriu-se em nós. E aí por isso que ele diz, nós não anulamos a lei, foi a lei que nos levou até Cristo. Foi ela que serviu de aio, de tutor e nos levou até Cristo. E nós confirmamos que ela é verdadeira. Nós confirmamos que ela é santa. Nós confirmamos que a lei de Deus é poderosa para nos condenar e para deixar claro para cada um de nós que nós precisávamos de um Redentor, de um Salvador, de um resgatador e de um Salvador. Perfeito? Deu para entender com clareza? Porque Paulo diz que nós cumprimos a lei e não porque Paulo diz que nós devemos cumprir ou viver debaixo da lei hoje. Hebreus, vamos lá, Hebreus. Carta aos Hebreus, não sabemos quem escreveu, uns dizem ser Paulo, outros dizem ser Barnabé, não sabemos, o autor não ficou revelado para nós. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz assim, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes,
com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Vou ler de novo que os irmãos estavam chegando, né? Hebreus 10:1 diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, que é isso? A lei, ela é uma figura, ela é um exemplo do que aconteceria no futuro. A lei é uma figura da morte e ressurreição, vida, morte e ressurreição de Cristo. Ela é a sombra. Por exemplo, aqui está tendo pouco, mas a minha sombra não sou eu, mas me representa, aponta para mim. A lei apontava para Cristo, apontava para a sua vida, morte e ressurreição. É isso que o autor dos Hebreus está dizendo por enquanto. Depois ele diz assim: não a imagem real das coisas, a sombra não sou eu, ela aponta para mim, mas não sou eu. A lei não é Cristo, a lei apontava para Cristo, mas Cristo é a realidade, é a imagem real das coisas. Nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Por que o autor aos Hebreus escreve no presente, oferecem, e não no passado ofereceram? Porque quando essa carta foi escrita, muito provavelmente o templo estava em pé, e os judeus não convertidos a Cristo permaneciam oferecendo sacrifícios. Essa carta foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo, antes da destruição do templo. Então, por isso ele escreve no presente, eles estão oferecendo aqui sacrifício. Por isso que no 7 ele também fala, eles estão dando dízimo no presente, porque estava o templo em pé naquela ocasião, na ocasião em que essa carta foi escrita. Mas o objetivo nosso é entender de que a lei é sombra, ou seja, a lei não serviu para salvar-nos, a não ser para nos condenar, ok? A lei serviu para nos condenar, e a lei também não serve agora como um modo de vida para nós. Tem muita gente que diz assim, agora que nós cremos, nós vivemos segundo a lei. Não, nós vivemos segundo Cristo, e Ele deu um único mandamento, único. Você quer um mandamento só, único, para você viver? Único. Ele diz assim, um novo mandamento vos dou. Por que novo? João 13. Novo porque não está na lei, por isso é novo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento, é único para a igreja, único. Diz assim, irmão, só esse mandamento? Só. Aí é simples, se você ama como Cristo ama, você pega o marido da outra? Você pega a esposa da outra? Então você não vai adulterar. Você pega aquilo que é do outro, rouba? Não, porque você ama o outro como a si mesmo, você ama o outro mais do que a si mesmo, porque a lei dizia, ama o próximo como a si mesmo. Você ama mais, você ama ao ponto de morrer por ele, que é como eu vos amei, morrendo por vocês. Então toda a lei, ela é cumprida no mandamento do amor. Toda lei moral é cumprida no mandamento do amor. Então, eu vou viver uma vida imitando a Cristo, que é suficiente para que eu possa, com isso, cumprir a lei. Mas a lei me salva? Não, ela me condena. A lei, depois que eu sou salvo, tem alguma importância? Não, ela já cumpriu o seu propósito. Hoje você vive pela fé, por meio de Cristo, debaixo da graça. Ok? Os judeus deram um jeito, né? Deram um jeito, então eles celebram ainda o dia do sacrifício, né? O dia do perdão dos pecados. Estou tentando lembrar o nome desse dia. É um Shabá, o dia é um sábado, sim, mas tem um nome, daqui a pouco eu lembro. E eles celebram esse dia. Nesse dia eles fazem suas orações, né? É o que dá para fazer. Eles aguardam o templo
ser restaurado para poder fazer sacrifício. Eles se preparam para isso. Mas eles não podem oferecer sacrifício de sangue hoje porque não há o templo. Então não há o lugar, não há o altar. Então eles não podem oferecer sacrifício de sangue hoje. Mas eles aguardam, se preparam para isso, ok? O dia da expiação, né? Mas tem um nome hebraico que eu sei, mas não estou lembrando agora. Voltando aí para a sua apostila, letrinha número 3, letrinha B, diz assim: desde o início da humanidade, a justificação é pela fé. Hebreus 10, já que você está no 10 aí aberto, né? Vamos ler primeiro esse texto, 38 e 39. Hebreus 10, 38 e 39 diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé. Esse texto está aqui em Hebreus, mas ele é citado lá no Velho Testamento, ok? O autor aos Hebreus empresta do Velho Testamento: o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então o autor aos Hebreus ele é bem claro, desde o Velho Testamento o homem é salvo pela fé. Por quê? O meu justo viverá pela fé, foi citado lá no Velho Testamento. E ele diz assim: Deus disse naquele texto: se o homem retroceder, a minha alma não se compraz, não tem prazer nele. Aí o crente pode ficar com medo e falar: opa, então pode perder a salvação. Mas aí no 39 ele diz: nós, porém, nós os salvos, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então ele afirma com clareza de que um crente genuíno não vai retroceder na fé, abandonar completamente a fé e dizer: Deus não existe, não quero mais servir a Deus ou coisa parecida. Romanos capítulo 4, último texto de hoje aí. Yom Kippur, isso mesmo, perfeito, Yom Kippur. Dia da expiação. Atos, Romanos, capítulo 4. Aí nossa apostila, embaixo da letrinha B, diz assim: a lei veio cerca de 430 anos depois de Abraão. Se a justificação fosse pela lei, o homem do Velho Testamento, até Moisés, estava perdido, porque não havia lei até Moisés. Apesar de ter alguns sinais, evidências, né, de alguns mandamentos da lei sendo entregues por Deus ao longo da humanidade ali, né, até Moisés, a lei toda ela foi entregue em Moisés, lá na frente, né, e não em Abraão lá atrás, por exemplo. Então, só para ter uma ideia, aí na apostila cita 430 anos depois de Abraão. Romanos 4, do 1 em diante, diz assim: que pois diremos ter alcançado do Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Primeiro ponto: havia lei na época que Abraão existiu? Não. Então Abraão teria que ser justificado por seu caráter, suas boas obras, concorda? Né? E aí Paulo está pegando isso, está dizendo assim: não foi Abraão justificado por obras, porque se ele fosse justificado por obras, ele teria do que se gloriar, ele diria diante de Deus: eu fui bom, eu mereci ser salvo, ele teria do que se gloriar. Versículo 3: porque diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Quando isso aconteceu? Gênesis 15. 16? Oi? Gênesis 15, 6. Então, Gênesis 15, 6, Abraão creu e a sua fé lhe foi imputada como justiça. Abraão não tinha nessa época tido Isaac ainda. Não tinha tido Isaac, tinha tido o filho da promessa. Abraão creu porque ele creu. E como ele creu? Pela fé.
Foi um dom que Deus deu a ele para ele poder crer e a sua fé lhe ser imputada como justiça. Versículo 4, ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Se a salvação fosse por meio das nossas obras, da nossa obediência, não seria de graça, como um favor imerecido, mas um salário, um pagamento justo pelas nossas atitudes, mas ela não é, ela é pela graça, ela é um favor imerecido. Versículo 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ó que legal. Paulo está dizendo que aquele que é salvo aquele que não trabalha, aquele que não merece. O ladrão na cruz fez algo para ser salvo? Nada, nada. Nunca deu um dízimo numa igreja, nunca, né? Nunca, que o pessoal atribui o dízimo até a salvação, né? O pessoal hoje em dia, né? Nunca fez nada de bom, nunca pregou, nunca evangelizou ninguém, né? Ele não trabalhou, mas foi salvo pela graça, né? Por quê? Porque pela fé creu, né? Versículo 6, e assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Então, ele citou Abraão, agora ele está citando Davi, dizendo, quando Davi escreveu, ele escreveu que Deus atribui justiça, não é o homem que é justo, Deus declarou que ele é justo, Deus lhe deu justiça, e não por suas obras, independente, aquém de suas obras. Versículo 7, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos, Davi também diz isso. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará, cobrará a justiça do pecado, imputará o pecado. Então, ele está citando aqui Salmo, e está citando Davi, e está dizendo, olha, Davi disse que o homem era salvo pela fé, Abraão foi salvo pela fé, está vendo que ele está dizendo, o homem do Velho Testamento foi salvo pela fé, ele está dizendo, judeus, vocês não são salvos por suas obras, vocês são salvos pela fé, como foi o pai Abraão, e como foi o nosso rei, tão admirado pelos judeus, Davi. Versículo 9, vem pois esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Vem também essa bem-aventurança, essa bênção sobre os judeus e também sobre os gentios? Ele pergunta, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como pois lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. O que ele diz? Ele diz assim, Abraão foi salvo pela fé, em Gênesis 3,16, é isso? 3,6? 3,6. Ele diz, oi? 15,6, Gênesis 15,6. Ele diz isso, falando assim, quando Abraão creu, estava ainda incircunciso, não tinha feito a circuncisão. Porque alguém poderia dizer, não, mas ele já estava na aliança, ele já tinha se circuncidado, ele já tinha, não, incircunciso. Versículo 11, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Tem alguns que dizem assim, olha irmão, o sinal da circuncisão hoje é o batismo. Tem certa relação? Tem com os homens, porque só homens eram circuncidados e depois que criam, e o batismo é feito depois que você crê. Mas mulheres não eram circuncidadas, não dá? Não tem o órgão genital masculino. Então, o batismo e a circuncisão não tem relação. Essa é a resposta bíblica. Não tem relação. Mas o pregador que eu admiro, fulano de tal, cria relação e por isso batiza a criança. Pois bem, Abraão creu primeiro e depois foi circuncidado. Criança tem que crer primeiro para depois ser batizado, se quer criar essa relação. Até tentando criar essa relação, cai por terra o batismo infantil, o batismo infanto, ok?
Então, de forma nenhuma aí da base bíblica. Versículo 12. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Ou seja, ele é pai de quem, Abraão? Pai daqueles que creem pela fé. Nosso pai Abraão. Né? Por quê? Porque anda na pisada da fé e não na lei de Moisés, não na circuncisão. Não foi por intermédio da lei que Abraão, ou a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde há lei também onde não há lei, não há transgressão. Deixa eu explicar isso. A lei suscita a ira de quem? De Deus. Por quê? Porque a lei mostra que o homem é pecador, culpado. Então a lei suscita a ira. E aí Paulo diz assim, e não só suscita a ira, ela mostra que o homem é pecador, porque onde não há lei, não há transgressão, não há pecado. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa, para que toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão. Abraão é o pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Eu acho que é suficiente até aí. Então, ficou claro para mim e para você, com essa narrativa de Paulo aos Romanos, que os homens no Velho Testamento eram salvos por meio da fé. Essa é a defesa dele aqui. Ele quer dizer assim, a lei nunca salvou. Antes da lei, Abraão foi salvo pela fé. A circuncisão nunca salvou. Antes da circuncisão, Abraão foi salvo pela fé. E o nosso pai Davi, mesmo circuncidado, vamos dizer assim, porque ele vem lá na frente, ele foi salvo pela fé. Ele mesmo escreveu que Deus não imputa o pecado daquele que crê. Então, todo homem é salvo pela fé, desde Adão até o último homem que vai existir na face dessa terra, né, poderá ser salvo pela fé somente. Ficou claro? Perfeito? Então a justificação é por meio da fé, pela graça, por meio da fé somente. Na próxima aula, domingo que vem, permitindo Deus, estando eu vivo, hoje é dia 10, né? Nós vamos falar do tópico 4, a justiça de Deus, e concluir esse módulo. Para quem já vem caminhando com o curso, no final desse módulo tem um provão, tá bom? Então tem alguns alunos que já vem caminhando com o curso, esse é o 6º módulo. Então no final desse módulo, a cada 3 módulos o aluno faz um provão. Ah, quem começou agora, não tem problema, o curso é modular, você está entendendo com clareza esse módulo, não tem problema não ter participado dos anteriores. E você não vai fazer o provão, porque você não teve 2 módulos, né? Você vai seguir no curso. Você tem 2 alternativas. Uma, cursar o que passou online, se quiser, ou vai cursando presencial, porque quando concluir o curso, a gente retoma no primeiro módulo, e aí você vai cursar os 5 primeiros e parar, concluir o curso. Então é normal, por exemplo, assim, na caminhada do curso, alguém falar, ó, tô terminando, me formei, né? Porque na verdade ele começou com o andamento do curso, ok? Lembrando que a nota do provão mínima é 70% de aproveitamento, né? Se você não tiver 70% de aproveitamento, você não vai receber o certificado no final do curso. Você pode, no final do curso, até falar assim, olha, eu fiz o curso, terminei o curso, mas não recebeu o certificado, né? Ah, mas, irmão Marcelo, 70% é muito, né? É o suficiente, né? Para a gente poder prestar atenção e tudo mais. Ah, mas e se acontecer de eu não tirar num provão 70%, eu posso fazer uma reciclagem? Claro. Você vai lá, estuda os módulos de novo, vão estar online, gravados lá, dá para ouvir pelo menos.
e estuda com a sua apostila, se prepara, faz novamente o provão e pronto. Só que assim, vou até falar com os outros professores, nós vamos dar uma segunda chance, porque senão o camarada vai ser meio malandro, né? Ele vai pegar e vai querer ficar fazendo o teste até ele ir bem, né? E ir chutando, né? Então não vai aprender nunca, não se cumpre o objetivo do curso, que é o ensino. São 18 presenciais e 2 à distância. 2 trabalhos, né? 20. Outra coisa importante para vocês também estarem na cabeça. Se algum dos professores, no concílio dos professores, decidir que para a certificação nós vamos fazer uma entrevista, nós também vamos fazer uma entrevista. Então, tirei 70% em todos os provões, mas os professores decidiram fazer uma entrevista, nós vamos fazer uma entrevista. Não passou na entrevista, também a gente não certifica. Por quê? Porque a gente já aconteceu nessa caminhada de alunos entrar online, não cursar, claramente não cursou, e faz a prova. E aí tira 7, mas o cara é bom de loteria, sabe? E aí ele vai terminar um curso, sei lá, ele termina o curso em 3 meses, ele faz as provas todas lá, faz os trabalhos, entrega, acabei o curso. E se a gente sentir que ele não está preparado, a gente não vai certificar, então a gente vai fazer uma entrevista. E ele vai saber que não vai estar preparado nessa entrevista e convidá-lo a cursar. Para quê? Para a gente também não preparar uma pessoa, né, mal, né, e ela sair por aí falando, olha, eu fiz o curso Alimento Sólido para o pastor, né, e aí o pastor fala, puxa vida, que bom, irmão, vou te dar a oportunidade para pregar, e ele vai lá e prega que a salvação é por obras, né? Isso pode acontecer, né? Então, para que isso não aconteça, a gente é um pouquinho exigente, tá bom? Lembrando que o certificado é de um curso livre. O que é um curso livre? Ele não é reconhecido pelo MEC, não é bacharel em teologia. Se você falar, irmão, eu queria fazer um curso bacharel em teologia para me formar teólogo, aí é outro curso. Aí universidades tem por aí muitas, tem à distância, com trabalhos presenciais, tem presencial aqui em Campinas, Faculdade Batista Teológica, tem várias faculdades por aí que dá para você cursar. Só que é muito diferente daquilo que você tem feito aqui. Aqui, o objetivo é a gente entender a Bíblia, aprender mais da palavra de Deus. E numa faculdade teológica, você vai ter que ler um monte de autores, defender um monte de teses, estudar filosofia, sociologia, português, né, coisas que são distantes do que é o objetivo nosso, que é preparar pessoas para a obra do ministério, porque esse é um mandamento para todo aquele que tem dom ministerial, segundo Efésios, né, capítulo 5, capítulo 2, vou pegar aqui e vou abrir. Por isso, quando ele subiu às alturas, que Cristo, né, levou o cativo o cativeiro, isso a gente vai entender a escatologia, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Vamos entender a escatologia. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, Jesus, acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens ou pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o propósito do cristão é amadurecer no conhecimento para não ser levado a todo vento de doutrina e não ser enganado pelos homens. E o propósito daqueles que têm dons ministeriais é preparar os cristãos para isso. Esse é o propósito do curso, ok? Prepará-los para poder um dia, no seu trabalho, como um agente secreto de Cristo, anunciar Jesus com propriedade, com conhecimento bíblico, com sabedoria. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?